Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, na última aula nós falamos sobre Hegel e o idealismo dialético, né? Eu passei aí um texto do próprio material de vocês, um texto meu também, e também passei um vídeo do YouTube de um colega meu lá do Nordeste que gravou, e ele é muito bom professor, ele fez algumas digo colega meu porque é colega de profissão, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele tem bons materiais, né? Ele explica muito bem e eu acho que fica bem a cara de vocês. Eu não estava conseguindo gravar muitas aulas, né? Por conta de internet, então deu uma melhorada aqui para mim e daqui até o fim do ano eu vou tentar gravar o máximo possível de aulas para vocês não ficarem só recebendo texto, leitura, que às vezes não ajuda muito também. Eu, logicamente, tenho tentado fazer com que eu tento mandar também um vídeo, mas eu prefiro ter aqui a minha voz falando com vocês sobre o assunto, tá? A aula de hoje é do capítulo 18, que fala sobre Marx e o materialismo dialético, né? Marx, materialismo dialética. O que seria isso? A gente aprendeu no início do ano, né, o que é dialética. Dialética é um pensamento, né, uma forma de argumentação técnica, filosófica, científica, inaugurado por Sócrates, né? Quem foi Sócrates? Sócrates foi o filósofo, né, que veio inaugurar um pensamento mais humano da filosofia, porque antes os pré-socráticos, né, Sócrates ele realmente foi um marco, né, na filosofia. Por quê? Porque os pré-socráticos eram filósofos que tinham a sua filosofia baseada muito mesmo na ciência, né? O que é isso? Eles eram cientistas naturais. A gente sabe que hoje a filosofia ela é como a mãe das ciências lá do seu início, porque ela criou os métodos, né, de pensamento, métodos de alcance de resultados, métodos de estudos e de cientificação realmente das coisas. A gente lembra do Tales de Mileto, que foi o precursor disso tudo, quando ele rompeu com a questão da narrativa mitológica, né? E começou ali com um pensamento científico de fato, para analisar as coisas da vida, a natureza. E o Sócrates ele vai falar sobre as questões moral, ética, política, ele inaugura tudo isso aí, né? Então já é mais para convívio social. Então Sócrates começa a analisar tudo isso. Então, dialética é o pensamento inaugurado por Sócrates, tá? Que é uma contra-argumentação, né? Quem aqui já assistiu algum tipo de algum tipo de debate, seja por um político ou com algum tipo de outra coisa? Como funciona um debate? Eu exponho meu pensamento, o meu oponente ele faz a réplica e eu faço a tréplica. Ou seja, quem coloca o pensamento primeiro tem a sua indagação pelo outro, o outro indaga, né? Refuta ou questiona o que eu estou falando e eu faço a minha tréplica em cima daquilo que ele refutou. Ou seja, eu falo uma coisa, ele pede explicação e eu explico, tá? Que é a máxima réplica é tréplica, né? O discurso, réplica e tréplica. Então, isso é dialética. Só que o conhecimento ele era argumentativo, tá? Ele ia ser argumentado. O materialismo, né? É a questão que Marx ele começa a indagar e a trabalhar. Por quê? Porque começa a, como vou dizer, a palavra aqui, ele é crítico, ele vem de um existencialismo, né? Ele é um dos filósofos que vem do existencialismo moderno e ele coisifica o ser, ele pensa o ser coisificado. O que é isso? Nós, como existencialistas, né, os filósofos existencialistas, eles têm a existência como a sua principal forma de conhecimento, né? Então,
penso, logo existo, lá do Descartes, né? Ali começa o existencialismo moderno. Então, para ele, as coisas materiais passam a ter. Ele analisa a sociedade assim. Ele enxerga a sociedade como vendo o materialismo como a sua principal forma de enxergar o mundo, né? Ou seja, os meios de produção, né? O capitalismo, as fábricas, né? Tudo isso para ele é materialismo. E do materialismo migra o quê? O consumismo. O consumismo já é bem século XX, bem moderno, bem mais novo do que isso, tá? Então, Marx, a gente vive em tempos que às vezes, perdão, falar sobre Karl Marx pode conotar algum tipo de ideal político, não é isso. O Marx, ele é um filósofo, embora ele esteja muito voltado para a sociologia. Lá na sociologia a gente vai entrar bem naquilo que ele fala sobre sociedade, né, sobre o que é sociedade para ele. Aí a gente vai entrar nos vieses que ele estuda, né, e vão fazer os contrapontos com outras correntes filosóficas, mas aqui na filosofia, né, para ficar bem explicadinho hoje, ele fala da materialização e dialética. O que é isso? Ele vai explicando por que a sociedade se materializou tanto, tá? E isso também tem um viezinho do Platão, que o Platão ele tem a questão do ideal e do real, né? Do material, do espiritual, entre aspas, né? Que foi depois abordado pelo cristianismo assim. Então, gente, pensem em Marx como um filósofo, tá? Que ele está ligado a dialogar sobre a sociedade em seu materialismo, tá? E isso vai chegar no consumismo. Então, para Marx, tudo que o ser humano faz, né, tem um ponto de vista material, tem que ser materializado. E por isso que ele é um filósofo que fala muito sobre meios de produção, sobre sociedade, sobre cultura e sobre economia, tá? Sobre economia principalmente. Então, pensem nisso. Eu vou, né, hoje é mais o início da matéria. Eu vou passar aqui alguns outros textinhos também para vocês também terem uma abordagem boa, um bom pano de fundo, um bom chão para vocês caminharem sobre isso. Mas é basicamente esse o pensamento de Marx. Ele inaugura ali a materialidade do ser e das coisas para serem analisados dialeticamente falando. Tá bom, gente? Uma boa semana para vocês. Até a próxima.